Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, a todos vocês, meu irmão e minha irmã, que neste momento está me vendo aí, através desse vídeo. Mais uma vez eu quero aqui voltar àquele assunto, né? Do que aconteceu com Davi Neto. No último vídeo eu fiz uma pergunta a qual eu disse por que Davi Neto não conseguiu, né, fazer com que aquela criança viesse andar, né? E aí eu mostrei um vídeo a qual a missionária, né, a irmã Lorena, ela revelando, né, dizendo lá diante da igreja que Davi Neto era um homem escolhido por Deus, que ele iria fazer maravilhas, que aonde ele colocasse as plantas dos pés, Deus estaria com ele. Aí eu coloquei uma pergunta: será que foi Deus que falou com ela? Bem, pelo histórico a qual nós temos da irmã Lorena, nós não temos nenhuma dúvida que ela é uma serva de Deus e que Deus realmente fala com ela. Mas aonde foi o erro? Por que não aconteceu? Você acha que Davi Neto ele foi precipitado? Será que ele foi precipitado por ele ter recebido essa revelação? Olha só o que é que fala no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. O versículo nós vamos começar a partir do 15. Isso é o próprio Senhor Jesus nos falando. Porque aqui vai nos dar praticamente tirar a nossa dúvida, né? Vai tirar, vamos supor, ou melhor, vai encher o nosso coração de saber, vai colocar no nosso coração um entendimento, o porquê não aconteceu aquele milagre. Marcos 16, versículo de número 15, diz o seguinte: Disse-lhes quem? Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, como aqui fala, é o próprio Senhor Jesus dando a ordem aos seus discípulos, pedindo para que eles vá e anunciem o seu evangelho. Aqui ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos meditar um pouco a partir desse versículo 16. Que o próprio Senhor Jesus, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma coisa que nós devemos perceber aí é que quando o Senhor Jesus ele relata isso para o seu discípulo, ele está dizendo: aquele que ouvir quem eu sou, aquele que acreditar que eu sou Messias, que eu sou aquela pessoa da qual os profetas profetizaram em relação a mim, quem crê e se batizar será salvo. Mas aquelas pessoas que não crê, quer dizer, não fizer questão de nada, virar as costas, essas já estarão condenadas. Aqui, nessa palavra que o Senhor Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Preste atenção nessa palavra será. Será. Jesus disse que quem crê e for batizado será. O Senhor Jesus não disse que quem crê e for batizado está salvo, mas sim será. Essa palavra que o Senhor Jesus falou, ela está no passado, no presente ou no futuro. Está relacionada ao futuro, não ao presente, mas no futuro. Isso significa que nesse será vai haver vários processos. Que processo é esse? É aquele processo a qual o Senhor Jesus ele passou depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo e foi conduzido até o deserto e lá foi tentado pelo diabo. Então, da mesma forma que essas pessoas, da mesma forma que o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo e conseguiu passar pela prova, também todos nós passaremos por essa prova. E aí é aonde se encaixa essa palavra será. Não é que se você crer no Senhor Jesus, você já está salvo, não. Haverá um processo. Você vai ter que se preparar para alcançar a sua salvação eterna. E aí é que vai vir as perseguições, as tentações, os levantes, enfim, Satanás ele vai colocar várias barreiras, vários impedimentos. Satanás vai colocar, vai fazer com que pessoas se levantem contra você. Para quê? Para que você não chegue nesse objetivo de quê? De ser salvo. Então, entre essa palavra será e salvo, existe ainda um longo caminho. Existem muitas pessoas que hoje elas abrem a boca
e diz: não, se eu morrer hoje eu estou salvo. Mas será que a Bíblia realmente ela fala sobre isso? Porque, pelo que eu já li na palavra do Senhor, ela diz que a salvação é pela fé no Senhor Jesus, e somente aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Porque o apóstolo amado João, segundo na visão que ele viu através da revelação que o Senhor Jesus mostrou a ele, ele disse que viu milhares de livros e o livro da vida, quer dizer, o livro do nome daqueles a qual seria salvo. Então, significa que nós só saberemos que seremos salvos se o nosso nome lá tiver escrito. Por que eu falo isso? Mais uma vez eu vou falar em relação ao que o Senhor Jesus ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, curei, fiz milagre. Mas o Senhor Jesus vai olhar Estão ligando aqui, mas... Bem, mas o Senhor Jesus, ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas a qual o Senhor Jesus vai dizer que apartai-vos de mim, essas pessoas pode ter certeza que elas tinham no seu coração a certeza de que estava salva. Elas tinham a plena certeza, a absoluta certeza de que elas estavam salvas. Mas na hora que ela encontrou com o noivo olhou para elas e disse: nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, não, eu não conheço vocês. Vocês não obedeceram a minha palavra. Vocês até usaram o dom do meu Espírito Santo. O dom do meu Espírito. Mas vocês não obedeceram a minha palavra. E em que nós não obedecemos? Você não amou seu irmão conforme eu mandei. Você não teve misericórdia do seu irmão conforme eu mandei. Você mentiu conforme eu disse que aqueles que mentem têm como pai o diabo. Você fez muitas coisas a qual eu falei na minha palavra que não era para fazer. Mas vocês fizeram. A partir do momento que vocês fizeram isso, pronto. Vocês deixaram de me amar. Porque aqueles que abrem a boca e dizem que me ama, assim fala o Senhor Jesus no Evangelho de João, aqueles que abrem a boca e dizem que ama o Senhor Jesus
e não obedece à sua palavra, esse é mentiroso. Então, existe um processo, e esse processo é justamente, vamos colocar como se nós estivéssemos passando pelo deserto até chegar à terra prometida. Quando Deus enviou Moisés e Arão para libertar o povo de Israel, os judeus, eles passaram 40 dias e 40 noites andando. Nesse caminho, nessa caminhada, houve muitas coisas a qual, para Deus, o desejo dele era de que todos chegassem até a terra prometida, mas no meio do caminho fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Não obedeceram a Deus, pegaram os anéis, as joias, as pérolas, os brilhantes, os anéis, e fizeram um bezerro de ouro para o adorar. Olha só, o plano de Deus, a vontade de Deus era de resgatá-los, porque foi assim que eles fizeram. Eles clamaram a Deus para Deus libertá-los. Quando Deus fez com que Moisés batesse aquele cajado naquele mar e ele se abrisse, a intenção de Deus, a vontade de Deus era que todos passassem e fosse sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas no meio do trajeto muitos pecaram contra Deus e não chegaram até a terra prometida. Igualmente, é aqui. Não é somente você crer e ser batizado que você pode se dizer que está salvo, não. Você vai ter que passar pelo processo. A Bíblia diz que todos nós teremos que passar pelo fogo para que a gente venha a ser aprovados. Aprovados. Então, existe uma longa distância. Aí se você conseguir, se nós conseguirmos passar por essa prova, aí nós seremos salvos. Versículo de número 17 diz: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando a missionária, agora já vamos sair um pouco, mas ainda eu estou na palavra, porque vai ser através dessa palavra que nós vamos entender mais um pouco, através do Espírito Santo, não de mim, porque eu não sou nada, eu sou um pecador miserável, eu não sei de nada, mas conforme o Senhor Jesus disse que aquele que crê, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porá a mão sobre os enfermos e os curarão.
Por que que agora eu vou começar a falar sobre a missionária Lorena? Quando Davi Neto ele recebeu aquela revelação, quando o Davi Neto recebeu aquelas palavras daquela serva do Senhor, ele fez uma coisa, ou melhor, ele não fez o que era para ser feito. E isso acontece com muitos pregadores. Pregadores que quando vai pregar, fazem o mesmo jeito. O que é? Aqueles pregadores que têm revelações, têm um dom de revelação. Vamos supor, de repente ele está ministrando a palavra, e aí chega aquela parte da revelação que é a melhor parte que muitos gostam. Até mesmo considera como a parte muito mais melhor do que a própria pregação da palavra, que é a pregação da Bíblia Sagrada. Quando um servo, ele diz, olha, vamos orar, para ver se Deus tem algo para passar para vocês. E aí começa a orar. E aí o pregador diz, olha, o Espírito Santo está me revelando que aqui tem um servo do Senhor, a qual Deus diz que, neste momento, Deus está abrindo uma porta para você. E aí, um irmão levanta a mão, não é você. Outro irmão levanta a mão, não é você. Aí outro irmão levanta a mão, é você. É você mesmo. Deus está abrindo uma porta de emprego para você. Receba em nome de Jesus. Aí o que é que acontece com ele? Ele vai numa empresa e chega lá nessa empresa. De repente, acontece daquele trabalho ali ser um trabalho a qual vai afastá-lo um pouco da presença de Deus. Se ele é um obreiro, ele vai parar mais de fazer a obra, porque o trabalho a qual ele vai começar a trabalhar, vamos supor que seja de 2 horas, ou melhor, de 7 horas da manhã até às 8 da noite, e é longe. E aí ele coloca na sua cabeça que aquela porta foi Deus. Aí a pergunta é: você acha que Deus vai abrir a porta de um emprego para que os seus servos, aquele que depende dele, aquele que não é nada sem ele, aquele que necessita dele, Deus vai abrir a porta para ele se afastar? Claro que não. E aí ele pega a primeira coisa que vem, que muitas vezes pode ser até o próprio diabo. Ele pede a Deus uma coisa, aí aparece outra coisa. Aí muitas vezes o próprio inimigo diz: olha, geralmente Deus nunca nos dá as coisas que nós queremos. Deus dá as coisas que Ele quer. É verdade. Mas só que nós temos que entender que nós somos pessoas que não sobrevivemos apenas só de alimento sólido, de feijão, arroz, carne, galinha, enfim. Não é só desse alimento. Existe o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, ele é alimentado através da palavra. Então Deus sabe que cada vez mais que nós estamos longe da palavra, nós vamos nos enfraquecer. Vamos ficar fracos.
E aí aquela pessoa abraça a primeira oportunidade. Em vez dela, não, eu vou deixar o meu currículo aqui, Quando encontrar um emprego do jeito que eu pedi ao Senhor, aí sim, esse é de Deus. Porque Deus sabe as minhas necessidades, sabe que eu não posso ficar longe do Senhor, sabe que eu não posso ficar longe da obra de Deus. E outra coisa, claro, por causa da necessidade de muitos pega aquilo que aparece. Não espera. É igual a Abraão. Vou dar um exemplo aqui. Deus, ele prometeu a Abraão que iria dar a Abraão um filho. E esse filho ia ser com Sara. Mas aí, ele estava tão triste, ficou tão triste que os anos iam se passando e Sara, sua esposa, por amá-lo demais, olhava para ele e via ele triste. E aí não aguentou. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a minha concubina, que é a minha empregada, e vou dá-lo a meu esposo, e aí ele conhecerá ela, e ela engravidará e terá um filho. E foi o que aconteceu. Quer dizer, não houve a espera a qual Deus tinha prometido. Abraão foi precipitado. Abraão agiu por conta própria. Ele não esperou a promessa de Deus. E aí, Sara deu a sua serva para Abraão, e ele a conheceu, e aí veio Ismael. E aí você sabe o que é que acontece com todos aqueles que tomam decisões precipitadas, que não espera pela promessa de Deus. Ela começou a se levantar contra Sara, começou a humilhar Sara, queria ser maior do que Sara. E aí a dor de Abraão foi maior, porque ele teve que abandonar o seu filho. A tristeza no coração dele ficou maior, porque ele sabia que tinha um filho e tinha que abandonar, porque a sua esposa Sara, que agiu pela emoção, pediu para que Abraão se deitasse com a sua serva. E aí, depois ela pediu para que Abraão expulsasse a sua serva, porque sua serva não estava mais querendo lhe obedecer. Pelo contrário, ela estava desprezando Sara. Quer dizer, não esperou pela promessa de Deus. E aí veio a consequência da pressa. O coração de Abraão ficou ainda mais dolorido. Porque ele teve que abandonar a serva de Sara, junto mais o seu filho Ismael. Quer dizer, era da vontade de Deus
que Abraão fizesse aquilo? Não. Mas Abraão fez. O filho que Deus tinha prometido a Abraão não era com a sua serva, mas sim com a sua mulher, com a sua esposa. Ela iria gerar o filho dele. Mas só que ele não esperou. Ele não esperou. E aí foi que a dor ficou ainda maior. E muitos hoje estão abandonando a obra porque estão tomando decisões precipitadas. Deus revela, Deus está abrindo a porta. Não é a primeira oportunidade que você tem que abraçar, não. Você entrega um currículo aqui, outro currículo ali. Aquele que você vê que dá para você trabalhar, ir para o culto, para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho, aí sim, aí é de Deus. Porque, repito, Deus sabe que você necessita dele. Então, não é Deus abriu a porta, aí você precisa-se de empregado, aí você vai estar contratado. Não, não é dessa forma. Da mesma forma foi com Davi Neto. Quando a irmã Lorena disse que através dele Deus iria operar maravilhas, eu acredito que ia sim. Mas, repito, quando Deus revela para uma pessoa, olha, o Espírito Santo está revelando que está entregando o dom de revelação para uma serva, para uma irmã, para um irmão. Aí a irmã vai e levanta a mão. Aí a pregadora ou o pregador diz, é você mesmo, minha irmã. Deus está lhe entregando o dom de revelação. E ela se ajoelha e agradece e pronto, não faz mais nada. Ela está agindo certo? Não. Por quê? Porque ela tem que buscar. Quando Deus ele entrega, não é para a pessoa ficar parada. É para a pessoa buscar nas madrugadas e buscar esse dom. Se Deus revelou que vai dar para ela o dom de revelação, ela tem que se levantar nas madrugadas e buscar esse dom de revelação. Da mesma forma é o dom de cura. Tem que se buscar o dom de cura. Da mesma forma é o dom de visão. Tem que se buscar para que Deus entregue. Mas muito recebe e aí já quer usar. E aí acontece o que nós estamos vendo. Vergonha. Isso aconteceu um tempo aqui também com uma pessoa que eu não quero revelar o nome. Essa pessoa não está mais na igreja, a qual eu não me lembro agora se foi um obreiro, uma obreira que disse para esse obreiro, que antigamente ele era obreiro, mas hoje se desviou, que Deus estava entregando para ele o dom de revelação. Aí Deus estava entregando para ele o dom de revelação. De repente, você já estava vendo ele lá. Olha, Deus estava me revelando, orava na cabeça da pessoa e começava a revelar a pessoa. Aí uma certa vez ele foi pregar numa igreja perto. Chegou uma mãe com seu filho e pediu para que ele orasse na cabeça da criança, que ela estava doente. Ele orou na cabeça da criança
De repente ele disse, olha, Deus está me revelando que ele está curando o seu filho e o seu filho ainda vai ser um grande obreiro na casa do Senhor. Com 3 dias depois, a criança morreu. A criança faleceu. Ele passou uma revelação de que Deus estava curando essa criança, de que Deus ia fazer com que aquela criança iria ser um obreiro da casa do Senhor. Quando foi 1 semana, a criança faleceu, morreu. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os dons espirituais com zelo, o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscais os dons do Espírito Santo com zelo. Até mesmo em relação ao batismo com o Espírito Santo. Quando um pregador diz, Deus quer batizar um servo hoje, Deus quer batizar uma serva hoje, provavelmente se aquela pessoa for batizada naquela hora é porque ela já vinha buscando há muito tempo. Se ela não foi batizada naquela hora, então ela tem que buscar nas madrugadas, buscar o batismo com o Espírito Santo, meu dia, jejuar, se consagrar. Então foi isso o que Davi Neto não fez. Ele recebeu a revelação, só que ele não buscou. Deus deu para ele dom de maravilhas, Deus deu para ele dom de cura, mas ele ainda não buscou, mas ele ainda não se humilhou, mas ele ainda não se levantou nas madrugadas para passar o quê? Meia hora, 1 hora, 2 horas buscando. Lembra que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Há um espaço até chegar à salvação eterna. Que é o quê? Jesus disse que aquele que quer vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 processos que o cristão tem que tomar. Primeiro, renunciar a si mesmo. Depois, carregar a cruz, que são as perseguições, as lutas, as dificuldades, e seguir ele. Seguir ele é fazer o que ele fazia, que são os frutos do Espírito Santo, que está escrito em Gálatas 5, versículo 22. Porque os frutos do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, bondade e fé. Fé. Então, quando Deus passa uma revelação, você tem que buscar. Quando Deus diz, olha, Deus está me revelando que uma filha de um irmão, que uma filha de uma irmã, que o irmão está, Deus está visitando, Deus está curando. Aquela pessoa tem que orar. Ela tem que orar. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me reconciliei com o Senhor, eu fui praticamente entre a vida e a morte. Quando a irmã chegou para mim, orou na minha cabeça e disse, olha, Deus está te dando um grande livramento de derrame cerebral. Eu tive esse livramento,
Mas você acha que eu não tive que passar? Eu não tive que orar? Eu orei. Eu orei nas madrugadas. Eu fiz campanhas. Eu fiz voto. Eu fiz 21 dias. Todas as madrugadas eu me acordava e orava ao Senhor. Quando eu olhava para o teto do banheiro, eu via tudo rodando. Satanás que não queria que eu buscasse ao Senhor. E aí Deus me deu a vitória. E sabe o que foi que aconteceu? Quando eu pensava que tudo estava bem, eu peguei catapora. E cadê? Consegui se ajoelhar mais, com as pernas todas cheias de papoca, com o corpo dolorido, não conseguia dormir, nem fosse eu tinha para orar. Mas eu continuei orando, buscando, e Deus me deu a libertação. Deus me deu o livramento. Então, quando Deus lhe passa, usa a boca de um profeta que Deus está te livrando, Deus está te dando cura, Deus está abrindo a porta, Deus está te dando dor de cura, de revelação, de visão, Deus está te dando o dom de interpretar línguas. Você tem que buscar. Essa é a mais pura verdade. Deus não dá ao seu servo nada de mão beijada, não. Nós temos que buscar através da humilhação. Mas nunca devemos esquecer que não é porque a gente fez aquilo que nós somos dignos de ter, não. É pela misericórdia dele. Porque toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que eu digo e repito para Davi Neto. Davi Neto, você quer dom de maravilhas? Busque. Faça como seu avô. Ore, consagre-se, busque. Pare desse negócio de estar querendo colocar as coisas do mundo dentro da igreja, iluminação. Pare de tentar imitar o mundo para trazer o mundo para dentro da igreja. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. A igreja pentecostal Deus é Amor tem milhares de membros, milhões, acredito eu. O seu avô, ele precisou de internet? Ele precisou de colocar luzes? Não. Somente através da rádio. As pessoas ouviam a rádio e ouviam as suas orações. Não precisou de tecnologia, não. Por que que hoje precisa? Sabe por quê? Claro, porque naquele tempo não existia, mas nem se tivesse. Por quê? Porque ele sempre colocou a sua confiança no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mesmo fala em sua palavra. Quando eu coloco numa obra, eu a sustento até o final dela. Jesus diz: não pense que foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Lembra o que está escrito na palavra de Deus? Que os discípulos do Senhor Jesus andavam todos em comunhão, repartindo pão, e cada dia Deus iria acrescentando almas que iriam se salvar,
A cada dia Deus iria acrescentando almas. Isso significa que o Espírito Santo, ele trazia. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo toque nos seus corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.